Mas afinal, o que é o nariz de batata? Eu sou Ana Luísa, sou cirurgia plástica e hoje nós vamos falar sobre essa condição chamada nariz de batata. O que é, afinal, o nariz de batata? Eu recebo inúmeros pacientes aqui no consultório fazendo essa queixa genérica, mas é importante a gente esclarecer alguns aspectos dessa queixa genérica. Por quê? Por vezes, os pacientes chegam me dizendo que tem nariz de batata, mas a queixa específica sobre a alteração que ocorre no nariz, ela é variável. Então, para que a gente possa alinhar o meu entendimento sobre o que tu não entende como interessante no formato do teu nariz e te propor uma cirurgia adequada para resolver, é importante a gente esclarecer o que pode ser o nariz de batata ou o que mais frequentemente é determinado como nariz de batata. O nariz de batata, mais frequentemente, é a condição de ponta bulbosa. O que seria a ponta bulbosa? É uma ponta globosa, uma ponta arredondada, uma ponta que não se define, que não é afilada, que não está em continuidade com o dorso nasal, que é essa região média do nariz. O nariz de batata, ele perde definição, ele não realiza aquele conceito que eu frequentemente estabeleço e converso aqui, que é o de luz e sombra. Em teoria e nas visualizações que cada um concebe de si, de imaginamento digital, em fotos impressas ou mesmo do próprio olhar no espelho, a gente percebe que o nariz ele tem linhas de luz e linhas de sombra. As linhas de sombra elas determinam a largura da parte mais anterior do nariz. E essas linhas que vêm de luz, de iluminação, elas terminam na ponta. E harmonicamente falando, elas terminam de uma maneira em que a ponta se define. Quando essa luz se esparrama na ponta, quando ela fica difusa, esse é o nariz de batata. Então, o que leva ao nariz de batata e de que maneira a gente pode corrigir ele? Pensando nessa ponta globosa, nessa luz que se difunde e não se define bem, a principal condição é uma alteração da anatomia da cartilagem principal que determina o formato do nariz, que é a cartilagem alar ou a cartilagem inferior nasal. Essa é uma cartilagem que tem um aspecto tridimensional, ela se assemelha a uma gaivota. Ela começa na região inferior e anterior e se projeta para posterior e lateral do nariz em variáveis ângulos. Quando ela se abre nessa região central, quando ela começa a abrir antes e mergulha, já essas duas principais condições, que são das mais frequentes que eu encontro, ela já é percebida como uma ponta bulbosa ou narizinho de batata. E a queixa bastante frequente é essa, né? Quando tira uma foto, quando se enxerga no espelho, enxerga que o nariz não tem essa definição na frente. De que maneira a gente pode propor uma correção? É realmente remoldando essas cartilagens, por vezes diminuindo essa hipertrofia e por final reforçando para que elas permaneçam no lugar. Então, qual é a ponta que a gente considera melhor, né, ou mais adequada, ou que se define mais num pós-operatório? É uma ponta que a gente chama ponta em formato de diamante, né? Ela geralmente tem um leve rebaixamento na transição ponta-dorso, ela tem um pouco mais de luz na região inferior do nariz, no lóbulo nasal, e ela é uma ponta que se aproxima da região central e quando a gente olha de baixo ela triangula. Essas triangulações são variáveis, né? O quanto ela triangula também depende do formato do teu rosto, da força da cartilagem, da espessura da tua pele, mas no geral a gente consegue estabelecer uma proposta de cirurgia que fique adequada no teu rosto, fique harmoniosa, fique natural
e que por fim tu respire bem. Essa é a principal condição que os pacientes se queixam como nariz de batata, e a correção é o remodelamento. Esse remodelamento da cartilagem em si não tem outro jeito. É a cirurgia. A cirurgia é a rinoplastia. Tem algumas coisas que podem melhorar esse aspecto. Hoje em dia se fala muito em rinomodelação. Ela mimetiza essa ponta em diamante porque ela cria uma estrutura de ácido hialurônico, por exemplo, à frente da tua cartilagem. Ela é temporária, ela acaba causando uma pressão sobre essa cartilagem. Pode ser realizada, mas de maneira definitiva só tem uma, que é a cirurgia da rinoplastia. Ficou em dúvida ainda sobre o nariz de batata? Entendeu o que é essa condição? Quer saber mais? Te inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Até mais, até o próximo vídeo.